Fala você, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora nós trabalharemos os quadriláteros, ou seja, trabalharemos as figuras planas que possuem 4 lados, tudo bem? Agora, esses quadriláteros que aqui trabalharemos, eles terão algumas características. Primeira dessas características, todos eles serão convexos. O que é uma figura convexa? É uma figura que quando você desenha uma reta sobre cada lado, essa minha figura ela fica totalmente inserida em um lado da reta, que a gente chama de semiplano. Quer ver, ó? Para vocês enxergarem legal. Você está vendo essa parte aqui de baixo do quadro? Se a gente prolongar esse negócio aqui, você concorda comigo que ele vai dividir a tela em 2 partes? Cada parte dela a gente chama de semiplano. Olha aqui, ó. Esse friso aqui do painel. Você concorda comigo que essa reta aqui, ele está dividindo a nossa figura em 2 partes? Ou seja, nos 2 lados da reta, cada lado desse daqui nós chamamos de semiplano. E o objetivo para a figura ser convexa é que quando você coloca a reta em cada lado, ou seja, desenha a reta suporte de cada lado da sua figura plana, ela tem que estar totalmente inserida em um dos lados. Se em algum momento essa figura ficar repartida ao meio ou em vários outros pedaços, significa que ela não é convexa. Olha aqui, ó. Desenhei a reta suporte desse lado. Você está vendo que a figura está totalmente do lado esquerdo, não é? Da mesma forma que ao desenhar essa reta suporte desse lado, veja que a figura fica totalmente abaixo. Nunca acontece dessa figura ficar dividida em vários pedaços. Olha aqui, ó. Desenhar a reta suporte aqui, fica totalmente do lado direito. Desenhar a reta suporte aqui, fica totalmente acima. Olha a diferença. E se a gente tiver agora essa figura aqui, ó, uma bandeirinha de festa junina. Aqui, ó. Pronto, temos aqui uma bandeirinha de festa junina. Ao desenhar essa figura aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa reta suporte em todos os lados dessa figura. Está totalmente do lado direito. Totalmente abaixo, totalmente do lado esquerdo. Ué, Pedro, então essa figura é convexa. Não, porque se a gente desenhar a reta suporte desse lado aqui, ó, provavelmente você percebeu que a minha figura ficou dividida em 2 pedaços, ou seja, ela está nos 2 lados da reta. Por causa disso, essa figura ela não é convexa. A gente chama essa figura de côncava, tudo bem? Então, tome um pouquinho de cuidado com isso daqui. Com isso daqui. Então, todas as figuras que trabalharemos, elas serão convexas. Além disso, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Lembra dessa notação lá nos triângulos? SI significa para a gente soma dos ângulos internos. E todas elas vão possuir 2 diagonais. Diagonal é um segmento de reta que liga 2 pontos não consecutivos aqui na nossa figura plana. Por exemplo, esse ponto aqui ele é consecutivo com esse, mas não é consecutivo com o C. Ao desenhar esse segmento de reta com essas extremidades nesses pontos não consecutivos, a gente desenha o que seria a diagonal dessa figura. Agora, primeiro camaradinha que estudaremos é o trapézio. Ele é o mais básico de todos eles. E qual que é a principal definição de um trapézio? Trapézio é aquele camarada que possui pelo menos um par de lados opostos paralelos. Ou seja, então, veja que no caso dele ter um par de lados opostos paralelos, já é o suficiente para ser trapézio. Mas se ele tiver 2 lados opostos paralelos, ele também será trapézio. Então veja que para ser trapézio basta o quê? Pelo menos um par de lados opostos paralelos. Aqui, par de lados opostos paralelos. Pronto. Vamos dar uma roubadinha aqui. Beleza? Então, se a gente tiver pelo menos um par de lados opostos paralelos, já é o suficiente para termos um trapézio. Agora, vamos ver o que isso aqui vai dar como consequência para a gente, tendo esse par de lados opostos paralelos aqui. Primeira consequência que a gente vai ter dessa propriedade. O que acontece se a gente fizer a soma deste ângulo aqui com este ângulo aqui, deste lado que não é paralelo, ou seja, a soma do ângulo A com o ângulo D.
Vai, Pedrinho, sei lá, não estou enxergando muito bem não. Essa soma sempre dá um valor, com certeza, amigão. Essa soma ela sempre vai dar um valor para a gente. E olha que legal. Se a gente prolongar essa base aqui menor do nosso trapézio, tanto para a esquerda quanto para a direita, veja que você forma uma letra Z bem aqui. Então significa que este ângulo D, que aparece aqui embaixo, ele alterna interno com este ângulo aqui. Aí eu te pergunto, quanto então que é a soma desses ângulos aqui que estão sobre uma reta? 180 graus. E o mesmo acontecerá com este lado, olha. Veja que este ângulo aqui da base, ele é alterno interno com este ângulo aqui de cima. E eu te pergunto, quanto que é a soma dos ângulos de uma reta? 180 graus. Por isso que a soma dos ângulos num trapézio desses lados não paralelos é sempre 180 graus. Então, primeira propriedade que temos aqui do trapézio, ao fazer a soma dos ângulos dos lados não paralelos, essa soma é constante e igual a 180 graus. Sempre isso. Então, dentro do trapézio, fez a soma dos ângulos do vértice A com o vértice D, que são esses ângulos aqui dos lados não paralelos, e a soma dos ângulos dos vértices B e C, que são esse aqui dos outros lados não paralelos, essa soma é sempre de 180 graus. Por exemplo, se aqui mede 120, aqui embaixo vai medir 60, o que falta para 180. Se aqui mede 100, aqui vai medir 80, que é o que falta para 180 graus. Então sempre valerá essa propriedade aqui que eu estou colocando para vocês. Belezinha isso? Tranquilo? Agora, o nosso trapézio ele tem uma propriedade muito importante. Ele tem uma propriedade muito importante. Existe um camaradinho aqui que nós o chamamos de base média. Eu vou destacá-la com a cor azul. Aqui, ó. Esse camaradinho é bem aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Esse camaradinho é bem aqui, ó. Pronto. Esse camaradinho que eu desenhei de azul. Este camaradinho é o que nós chamamos de base média. Aqui, ó. Base média. Tudo bem? Por que base média? Porque ela é uma base que é paralela a essas bases menor e maior do meu trapézio. E além disso, o que essa base ela vai fazer? Ela vai dividir ao meio tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. E a gente consegue encontrar o valor dessa base média a partir das bases maior e menor. Olha, o próprio nome sugere o que você tem que fazer. Para encontrar base média, o que você vai ter que fazer? A média das bases. Então significa que esse camaradinho que eu chamo de base média, ela equivale ao quê? A média aritmética das bases. Se ela é a média aritmética das bases, ela equivale ao quê? A base maior mais a base menor dividido por 2. Base maior mais base menor dividido por 2. Pronto. Isso aqui é a base média. Agora, vamos tentar mostrar o porquê que isso daqui é válido, que eu estou mostrando para vocês. Vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar uma das diagonais desse trapézio. Olha, eu vou desenhar esta diagonal aqui, que liga os pontos A e C. Pronto, ó, quase. Aí, fechou, pronto. Tá aqui. Então eu desenhei essa diagonal de vermelha. Perceba que ao desenhar esta diagonal aqui, a gente forma tanto do lado direito quanto do lado esquerdo triângulos que são semelhantes. Ué, Pedrinho, mas para ter triângulos semelhantes eu tenho que ter ângulos iguais. Pelo menos 2. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue isso. Concorda comigo que aqui esta reta é paralela a essa? Se aqui nós temos retas paralelas, então significa o quê? Significa que eu tenho paralelas e uma transversal. E a gente pode aplicar o teorema do paralelismo. Então esse ângulo aqui embaixo ele é igual a esse ângulo aqui de cima. Da mesma forma que esse ângulo daqui de baixo é igual a esse ângulo daqui de cima. Então, pelo caso de dois ângulos, esses triângulos são o quê? Semelhantes. Só que eu não vou deixar esses ângulos destacados aqui para a nossa figura não ficar muito suja. Tudo bem? Então nós já temos esse triângulo aqui grandão semelhante a esse menor. E qual que é a proporção entre eles? Aqui eu não tenho dois pedaços para um pedacinho de mesma medida? Então significa que a proporção entre eles é o quê? De 2 para 1. Ou seja, para você chegar no triângulo menor, basta pegar a metade.
Então, se aqui embaixo mede Bzão, esse daqui de cima vai medir o quê? Metade de Bzão, ou melhor, Bzão sobre 2. E semelhante a isso, temos a mesma coisa do lado direito. Você vai ver que este triangulinho, ele é semelhante a este triangulão. Ué, sendo os dois semelhantes, pelo mesmo caso, olha, paralelo, paralelo, então esses dois ângulos aqui são iguais a esses dois ângulos aqui. Pelo caso de dois ângulos, são semelhantes. Então existe a proporção dos lados. E a proporção é a mesma, olha, de 2, duas medidas iguais, para 1. Se a proporção é de 2 para 1, então se aqui mede Bzinho, aqui vai medir quanto? Bzinho sobre 2. Então, somando-se Bzão sobre 2 com Bzinho sobre 2, o que vai restar para você? Bzão mais Bzinho sobre 2. Isso é a base média. Agora, esse daqui não é tão comum para a gente. Esse daqui não é tão comum, mas é massa. É o que a gente chama de base de Euler. Exatamente, base de Euler. É aquele mesmo Euler que a gente trabalha lá na função exponencial. É o mesmo camaradinha. Ah, Pedrinho, o que é esse negócio de base de Euler? Como é que eu encontro esse negócio? Primeira coisa que você vai ter que fazer, desenhar as duas diagonais desse quadrilátero aqui. Então vamos lá, ó. Desenhei uma diagonal, vou desenhar agora a segunda diagonal. Aqui está. Ai, pera aí. Aí foi. Pronto, tá aqui, ó. Desenhei a segunda diagonal. Se você for perceber, ao desenhar a segunda diagonal, essas diagonais dividem a base média em 3 pedaços. Esse do lado direito, esse do meio e esse do lado esquerdo. É esse camaradinho aqui do meio que nós chamamos de base de Euler. Esse camaradinho que nós chamamos de base de Euler. Então, só para melhorar, temos aqui a BCD. Eu vou chamar aqui de ponto E e vou chamar aqui de ponto F. Então, a base média, ela corresponde ao segmento EF. Pronto. Beleza? A base de Euler, ela corresponde a esses dois pontinhos aqui, que equivale à interseção das diagonais com essa base média. Vou chamar aqui de ponto G e aqui de ponto H. Então, o que seria a base de Euler? Seria o segmento GH. Beleza, isso daqui é a base de Euler, o segmento GH. Agora, como é que a gente faria para encontrar o valor dessa base de Euler? Perceba que o triângulo que formamos aqui do lado direito, que é semelhante com esse pequenininho, ele também foi formado aqui do lado esquerdo. Olha aqui, ó, esse triângulo do lado direito e esse triângulo do lado esquerdo. Então, significa que esse pedacinho aqui vai ter a mesma medida lá do lado direito. Olha que massa! Veja que esse camarada independe. Ele independe o quê? Dos tamanhos dessas diagonais. Essa diagonal aqui, ó, ela pode ir lá longe, pode ser enorme. Da mesma forma essa daqui. Mas desenhou as duas diagonais, a distância aqui sempre vai ser a mesma. Então aqui mede Bzão sobre 2, olha. Esse camaradinho aqui. Agora, tudo isso não é Bzão sobre 2 correspondente a essa base maior aqui que aparece pra gente? Se esse camarada todo é Bzão sobre 2, pega Bzão sobre 2 e subtrai Bzinho sobre 2. O que vai sobrar para você? Bzão menos Bzinho sobre 2. Só para garantir que essas coisas ficarão positivas, colocaremos um módulo aqui. Que às vezes você não sabe qual é essa base maior, não é? Bem, apesar de no desenho estar nítido, mas vai que dentro do exercício você não consegue identificar bem quem é essa base maior, tudo bem? Então ali no caso da base média, a base maior foi esse camarada aqui, ó. Que infelizmente nós tiramos essa medida, mas não tem problema não. A gente coloca ela aqui, ó. Pronto, ó. Esse camaradinho aqui, ó, essa distância corresponde a Bzão sobre 2. Pronto, fechou. Agora, como é que a gente faz para calcular o que seria a área do nosso trapézio?
que é uma medida muito importante. Aqui nós já iremos calcular as áreas das nossas figuras. E calcular a área do nosso trapézio, só escrevendo aqui área. Para calcular a área do nosso trapézio, ele depende de 3 medidas. Quais medidas são essas? Ele depende da medida da base maior e da base menor. E, além disso, depende da altura desse trapézio. Ou seja, depende da distância desses lados paralelos. Agora, como é que a gente vai fazer para calcular a área de um trapézio? Bem, ela se baseia a partir da área de um triângulo. Como comentamos lá na nossa aula lá do ortocentro, para calcular a área de um triângulo, basta fazer o quê? A base vezes a altura dividido por 2. Fazendo-se a base vezes a altura dividido por 2, olha que legal. Você pode calcular a área do triângulo ABC e somar com a área do triângulo ACD. E como é que você calcula a área do triângulo ABC? Base B vezes a altura. Lembre-se que a altura pode estar externa ao triângulo dividido por 2. Da mesma forma, como você pode fazer para calcular a área desse triângulo? Base B vezes a altura H, também dividido por 2. E ao fazer base vezes altura sobre 2, mais base vezes altura sobre 2 desse outro triângulo, nós chegaremos a essa relação. Basta fazer o quê? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Pronto. Essa daqui é a nossa formulinha da área do trapézio. E olha que massa! Veja que aqui a gente tem uma forma bem simples para cálculo de área. Base maior mais base menor sobre 2, vezes a altura. E o que é a base maior mais base menor sobre 2? Exatamente a base média. Então, a área do trapézio ela pode ser reescrita assim. Pensando nesse camaradinha como sendo a base média. Ou seja, uma forma melhor então de falar a área do trapézio é falar o quê? Média das bases vezes a altura. Ponto. Média das bases, que é a base média, vezes a altura. Melhor que falar base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Basta falar base média vezes a altura. Ou média das bases vezes a altura. Tranquilo, amigão? Beleza isso? E com isso aqui nós temos as principais propriedades em relação ao nosso trapézio. Agora, nós não finalizamos o trapézio aqui, porque é interessante a gente classificar esses camaradinhas, belezinha? Mas será a cena dos próximos capítulos. Então, um forte abraço e continue seus estudos. Valeu, até mais!